É tremendo viver com o Senhor e participar de todas as coisas que Ele providenciou para nós. Mas a gente tem que entender que as coisas com Deus têm princípios, né? Se chegar alguém na sua casa, uma pessoa estranha, entrar lá dentro, sentar na mesa, querer que você serve alguma coisa, você vai estranhar, você vai falar, olha, quem é você? Quem é você? Sabe, irmãos, não é só usar o nome de Jesus, é saber que nós estamos nele e ele em nós. Se nós não temos parte com aquele estranho que entrou dentro da nossa casa, como Deus vai ter parte com alguém que não o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Então, Deus quer realmente isso, em nome do Senhor Jesus. E Ele deixou coisas poderosas para nós. E é muito triste ver homens e mulheres de Deus sofrendo, porque ainda não aprenderam a pegar aquilo que Deus deu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te deu capacidade, Deus te deu dom, Deus deixou a palavra dele. Interessante que nós hoje vamos concluir aquele assunto sobre aliança, a força que tem a aliança. Mas antes de vir para cá, eu estava vendo um desses vídeos de animais que eu gosto, Deus fala muito comigo com isso. E eu estava vendo os filhotes de jacaré, os filhotinhos, já correm, já nascem, vão para o rio, e ali eles se escondem, mas dentro deles já estão as características de um jacaré. E é interessante que o locutor estava mostrando um deles, já pequenininho, né? Já pronto para pegar um gafanhoto, ali quietinho, de tocaia, até que deu o bote e pegou o gafanhoto. E interessante que o irmãozinho dele, lá, o que nasceu junto com ele, tinha um outro gafanhoto que subiu em cima dele, passou pela boca dele e não fez nada. Ou seja, era um jacaré, mas não sabia usar o talento que ele tinha. Ia ter que aprender. E é por isso que nós estamos meditando para aprender. Amém? Nós encerramos no nosso encontro passado, em Gênesis, no capítulo 15, quando Deus faz uma aliança com Abraão. Chama Abraão e faz uma aliança com ele. E aqui eu quero destacar nesse capítulo 15 de Gênesis, do verso 17, que diz assim: sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. E eis que, você vai ver duas coisas aqui, um fogareiro fumegante e então já estamos falando de duas coisas aqui, tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Ou seja, estava sendo feita uma aliança. Deus estava fazendo uma aliança entre ele mesmo, entre o pai e o filho. Abraão estava dormindo, porque diz que ele caiu em sono. E é tremendo, porque enquanto ele estava dormindo, Deus estava dando a ele. Deus dá aos seus enquanto descansa. Agora, diz que naquele mesmo instante o Senhor fez isso. Mas Abraão, quando começou a juntar as partes, no verso 11, diz assim: as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão enxotava. Irmãos, nesse ponto aqui, eu quero levar para esses pensamentos e intenções que vêm dentro do nosso coração. Tem muita coisa que vem que não é de Deus, irmãos. E a gente tem que enxotar mesmo, pôr para fora. Não vou aceitar isso. A própria Bíblia diz, não vos conformeis com as coisas deste mundo. Eu não vou aceitar isso aí. Então, num mês como desse mês, que é um mês muito pesado e muito, né, cheio de decisões para tomar, e decisões precisam-se de coragem. E nós estamos falando que uma aliança, quando você tem que tornar uma aliança e honrar uma aliança, seja ela qual for, exige sacrifício. Para adorar a Deus, exige sacrifício. Se não tiver sacrifício, não vai ter sucesso. Não vai dar certo. Não vai ter respostas.
E aqui ele faz, naquele mesmo dia, do verso 18, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência eu dei a essa terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, nós tivemos no nosso último encontro, e se você quiser saber o que nós falamos, tem que pegar o que está colocado na internet, como a primeira parte desse assunto. É um assunto de duas partes. Nós vimos que, se Deus faz uma aliança, Ele está fazendo uma aliança com Abraão, e Abraão era um homem que tinha posses. Então, a aliança não está envolvendo posses. A aliança está envolvendo força, defesa. Você não faz aliança com quem é fraco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo algumas alianças em casamento, essas coisas. A mulher não é bobona, não, né? Ela é esperta. E ela vê uma característica daquele homem que a atrai, que ela começa a confiar. Pode ser que depois ela se decepcione, mas no começo aquilo atrai. Ela fala, eu vou confiar nesse cara, algo despertou em mim. Amém? Porque ela não vai fazer uma aliança com um cara que é pobre, que não tem jeito, que é tontão, só se for por outras condições, irmão, porque senão ela não vai fazer. Você faz uma aliança com quem você vai ter força, com quem pode te ajudar, com quem pode corresponder com você. Aliança é força, não é envolvido em dinheiro. Dinheiro é coisa que se ganha, que se perde, que o governo muda, que amanhã é outra coisa. Isso é papel, irmãos. Amém? Aliança não. Aliança envolve sacrifício. Agora, Abraão, para dar sacrifício, ele entendia que precisaria ter algo que ele realmente era dele, viesse dele. E isso só pode representar um filho. Mas como ele ia dar um filho? Ele não tinha. Mas Deus deu o primeiro filho. A palavra diz assim, deu ele primeiro ao povo. Ele dá Jesus. E Jesus vem como filho de Deus para aquela aliança. Mas Abraão não tinha filhos. Deus começa os milagres. Deus promete a ele um filho. E ele tem um filho. E Deus deixa ter o filho. E ele nasce. E ele cresce. E ele, quando é garotinho, ainda é pequenininho, ele fica junto com a mãe. Mas logo quando ele faz mais alguns anos de vida, ele começa a se pegar com o pai. Então, no começo, ele é o companheiro da mãe. Mas depois ele é o companheiro do pai. Quando esse menino começa a ser o companheiro do pai, vamos lá para Gênesis, no capítulo 22. Nós vamos ver aqui e vamos aprender com Abraão o caminho da conquista. Amém? Você tem que ser um conquistador em Cristo Jesus. Ele me tornou e te tornou um conquistador em Cristo Jesus. Nós temos o DNA de Deus. E Deus é criador. Então nós louvamos a Deus por isso. Deus dá fé, dá coragem a Ele. Mas veja bem, eu quero te falar uma coisa importante. A fé, presta bem atenção, você que também está em casa aí. A fé tem que se materializar, senão ela não tem ação. Você pode ter fé, porque ela é no mundo, ela é espiritual. Mas se você não tiver ação daquilo que você tem fé, que é um firme propósito, que propósito vai ter? Nenhum. Então, fé precisa ter ação, ou seja, precisa se materializar. Precisa agir, precisa fazer. Senão, é só um sentimento. E aí, não vai adiantar nada. Amém? Precisa fazer o que tem que fazer. E Abraão começou a mostrar isso. Ele começou a sentir os impulsos do que era crer.
Deus coloca uma palavra no coração dele, e ele começa a seguir. Quando nós chegamos em Gênesis 22, diz assim, depois dessas coisas, porque muitas coisas aconteceram, Abraão sai da terra dele com 75 anos, o tempo passa, e ele não tem filho dele. Sabe aquele momento que vai passando o tempo, você diz, meu Deus, está passando o tempo, e o que... Não, calma, Deus vai fazer a coisa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele começa a dizer assim, depois destas coisas, tudo que Abraão passou, Deus coloca Abraão à prova. Ele disse, Abraão, e ele lhe respondeu, eis-me aqui. Você entende que Abraão estava conversando com Deus desde o primeiro momento que Deus conversou com ele. Até então não entrou mais nada de família aqui, só ele e Deus. E aí acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, vai à terra de Moriá e vai me oferecer ali em holocausto sobre um dos montes que eu vou te mostrar. Olha o que é confiar numa aliança, irmãos. Quando você diz e coloca em nome de Jesus, você não sabe o poder que isso tem. Mas tem que crer. Amém? Não é, em nome de Jesus. Não. Aqui não é para costume, tradição. Você está assinando embaixo. O que você está assinando? O que você orou. O que você declarou. Por isso que, às vezes, quando eu falo sobre oração, eu digo, não fica contando muita história. Vá logo para os decretos. Chama a existência. Porque, às vezes, a gente quer... Eu sei que é gostoso conversar com Deus. Eu sei que Ele gosta de conversar. Mas, irmãos, há momentos que a gente tem que chamar as coisas que não são para serem. Está num momento difícil. Deus está sabendo, está vendo isso. Mas nós temos esse costume. Eu também tenho. E aí nós contamos um monte de coisa para... Mas depois nós vamos em nome de Jesus. O que você está fazendo? Você está assinando embaixo. Você está assinando aquilo que Deus te deu autoridade para você fazer. Amém? E aí ele diz assim, eu quero que você pegue teu filho e vai lá. Então você vê que no verso seguinte diz, levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Então você vê aqui que não há um momento em que ele vai consultar a esposa. Porque se ele consultasse a esposa, o que ela iria falar? Você está maluco? O único filho que nós temos, é a única coisa que temos. Colocaria esse homem em xeque, colocaria esse homem em confusão. Ele está num propósito de Deus. E muitas vezes, num propósito de Deus, você não pode olhar nem para a esquerda, nem para a direita, você tem que seguir em frente. Amém? O que ele estava fazendo? A mesma coisa que ele estava fazendo anteriormente, enxotando as aves de rapina. Se ele fosse conversar com a esposa, não ia dar certo. Disse, não vamos fazer isso. Eu vou fazer e pronto. Eu creio que Sara até viu quando eles iam sair e tudo, mas ela confiava naquele homem de Deus. Porque sabia o que ele estava fazendo. Não sei o que ele vai fazer, mas o que ele for fazer, estou dentro. Por quê? Porque a força de uma aliança te dá respeito, confiança e segurança. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí, o que acontece? Ele vai, e aí nós estamos vendo aqui que ele não quer ser influenciado por dúvida nenhuma. O que ele fez foi movido pela própria fé que Deus lhe deu.
Isso é o dom da fé, pegar um filho para dizer isso. Não, eu tenho que fazer agora. Por quê? Porque eu tenho que completar a aliança que eu tenho com Deus. Eu quero completar, porque é nesse momento é que eu vou ter tudo que Deus me prometeu. Então eu não tenho... A aliança tem duas partes, irmãos. Deus está fazendo a dele. E nós? Será que estamos fazendo a nossa? Eu tenho visto uma igreja com medo de tantas coisas. Ora, meu irmão, ou eu confio em Deus, ou eu confio em Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em frente, vamos andar. E não fica apavorado não, meu irmão, porque a terceira onda vai vir aí. Ela vem, e vem forte. E eu não sei quais os decretos que vão fazer, mas vem. Até que chegue o tempo determinado do Senhor para dizer, chega. Quanto mais a igreja crescer em fé, quanto mais a igreja entender que nós precisamos se arrepender diante de Deus, as coisas vão demorar para acontecer. Amém? E aí Abraão vai lá. E é tão tremendo isso aqui, que ele vai para levar o filho dele, e fala, eu vou sacrificar você, você é a parte da aliança, porque Deus já deu o filho dele. Agora eu preciso dar a minha parte, e a minha parte é você, meu filho. E ele vai. Que confiança é essa? Porque Abraão sabia, se eu tiver que sacrificar meu filho, Deus vai ressuscitá-lo. Vamos ler. E diz que, ao terceiro dia, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Olha o que ele diz aqui no verso 5. Então disse aos seus servos, está aqui? Ficai-vos aqui. Amém? Com quem? Com o jumento. É por isso que tem muita gente sofrendo, porque está só com o jumento. Não vai até o fim, não entra na fé, não entra no mover de Deus. E aí, ele falou, fica aqui com o jumento. Olha o que ele diz. Eu e o moço, você pode ler comigo? Eu e o moço iremos até ali. E havendo o quê? Adorado. Ele não falou nada em matança aqui. Vamos voltar a vocês. Ele não disse, meu filho vai ficar lá. Eu vou lá e vou voltar com o meu filho, porque o Deus que me chamou mandou eu olhar para as estrelas e para os céus dos céus, aonde ele está. Isso é crer, isto é fé. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é crer na aliança. Ele falou, vamos lá e vamos fazer isso. E o que aconteceu? Tomou Abraão a lenha, o holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminharam ambos juntos. Eu admiro a fé e como este filho acreditava no seu pai. Porque, espera aí, eu estou indo para fazer uma aliança. E o costume era pegar a lenha e pôr em cima do animal que ia ser sacrificado. É sobre ele que ia esse material. Mas Isaque olha para ele e diz, espera aí, eu estou carregando as coisas. Mas eu vou. A Bíblia diz, ambos foram juntos. O que é o poder de uma unidade, de uma união? Ninguém segura. Por isso que Deus diz, não precisa muita gente não. Se tiver dois que concordem, dois que estejam na mesma linha, na mesma fé, ninguém segura.
Por isso que eu deixei aquela faixa lá onde nós estávamos ensinando os casais. Casais que conhecem o que é em Cristo Jesus, né, enriquecem juntos. Por quê? Porque eles sabem como é viver a dois, como é crer. Independente das famílias que vieram, dos costumes e tradições que vieram. Mas os dois concordam. E quando os dois concordam, está feita a coisa. Irmãos, isso é sério. Põe isso em prática para você ver. Vai sair, vai para fazer alguma coisa, leva o conhecimento. Olha, será que vai dar certo isso aqui? Vai funcionar? Vamos fazer? Vamos fazer. Então vamos fazer. Se algum dos dois falou, ó, não sei não, para. Para, porque não vai dar certo. Alguma coisa vai dar errado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, ambos foram juntos, e ele colocou sobre Isaque, seu filho, e ele levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminharam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha o que Deus responde. Irmãos, isso aqui é poderoso. Abraão responde, não, é você o cordeiro. Ele não era o cordeiro. Ele fazia parte do voto de uma aliança. Ele disse, Deus proverá para ele mesmo o cordeiro para o holocausto. Então, naquele momento, Abraão está entendendo que o que ele está fazendo é algo profético. Você entende que quando você ora e você chama as coisas que não são para serem, você está chamando algo profético, que não é para ser. E a Bíblia diz, ainda é a prova das coisas que não existem. Ora, como Deus pede ao profeta falar para a mulher que não tinha nada em casa, a não ser um pouquinho lá de azeite e farinha, e ele diz, faz um bolo para mim. Por quê? Porque naquela hora ele está representando os céus. Você entende que você representa Deus. Você não é Deus, mas você representa o céu quando está obedecendo a palavra. Quando você está debaixo de obediência. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E aí, aquele homem fala assim, você vai fazer um bolo, sim, mas vai trazer aqui. Ele não tinha tempo de dar um cursinho, irmãos, por isso que tem que aprender a obedecer quando está na Bíblia, e Bíblia tem que se ler. Não tinha tempo de fazer um curso de fé, nem um curso de semeadura. Aquela mulher precisava de uma resposta. Tinha dívidas para ser pagas, seus filhos iam ser escravos. Credor não quer esperar, não. E olha, não precisa ir para aquele tempo, não. É só olhar para os dias de hoje. Vê se o governo fez lockdown nas suas dívidas. Vês? Não vai precisar pagar a luz, vai? Não, só se for na tomada. Não vai precisar pagar os negócios. Não, não deram uma colher de chá para nós. E se atrasar, ainda vão cortar, vão pôr você no SPC e ainda vão te cobrar multa. Num momento difícil que toda a nação está passando. Eles não estão nem aí. E eles não estariam nem aí com aquela mulher. Iam pegar os filhos dela. Então o profeta tinha que ser rápido. Então há momentos, irmãos, como nesse mês, nós estamos no começo do mês, Deus já está falando, esse mês não vai ser moleza. Se prepara. Como? Orando. Estando em oração, ore pela sua casa, pegue o óleo de unção, unge a sua casa, pelo menos dia sim, dia não. Unge a casa vai ficar leve, vai ficar gostosa. Por quê? Muita gente entra, sai ali. Unge a casa, demarca seu território, ore ao Senhor, determine a palavra sobre o teu lar. Fique esperto, fique em alerta.
porque não vai ser fácil. E vai ser um mês difícil, porque não é fácil tomar decisões, irmão. É difícil. Precisa de coragem para você tomar uma decisão. Amém? Eu me lembro que uma certa vez nós estávamos na minha casa, estava muito difícil a situação. E eu tinha orado, eu tinha semeado para colher, e eu disse, Senhor, eu preciso de um contrato muito bom. Eu preciso de um contrato muito bom. E veio. Mas veio muito fácil. E as coisas de Deus não é tão fácil assim. Porque se você pensar, o lavrador tem que arar a terra, tem que abrir e rasgar a terra, pôr a semente, esperar a chuva, esperar o sol, vir a colheita e ainda tem que ter o trabalho de colher. Agora, uma coisa que vem muito fácil, espera aí, alguma coisa está errada. E eu fui verificar e realmente tinha coisas por trás que não eram de Deus. Eu poderia simplesmente dizer, eu vou fazer, é o meu trabalho é trabalhar com documentos, é legalizar empresas, tal, eu vou fazer. Mas só que ia ser uma casa de massagem profissional. Não é massagem terapêutica, não, aquela. E agora? Eu poderia simplesmente abrir e falar, não é problema meu. E ainda dar desculpa, não, eu vou aproveitar para evangelizar como muito crente faz. Eu disse, não vou aceitar isso. Em casa, eu falei, mas a resposta é o que nós estamos precisando, um contrato desse é o que nós precisamos. Eu falei, eu não vou aceitar isso. Eu fico devendo, mas não vou aceitar. E não aceitei. As dívidas vieram. Os juros vieram, as cobranças vieram. Passados uns dias, estava chegando no escritório, tem alguém me esperando lá. Conversei com aquela pessoa, disse, olha, estou representando uma empresa que está vindo do Japão. Foi a primeira vez, irmãos, no Brasil, que eu ouvi a palavra própolis. E olha quantos anos já faz, hein? Desde aquele tempo eu nunca mais parei de tomar própolis. Porque aumenta a tua imunidade. Quando eu vi o que aqueles japoneses queriam fazer, eu falei, vai ser difícil licenciar isso aqui, porque isso não é conhecido no país, eu preciso tirar a licença ainda. Precisa ter uma licença desse produto. Isso é um produto que mexe com a alimentação. Mas eu vou fazer. É um desafio, mas eu vou fazer. Aquele contrato, irmãos, me rendeu 3 vezes mais do que aquele que eu rejeitei, que iria me tirar de uma situação bem delicada financeira. Por quê? Porque eu disse, a palavra de Deus é sim ou não. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão não ouviu mais nada, ele respondeu, Deus proverá para ele mesmo, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiram, novamente a palavra, ambos separados? Não, juntos. Louvado seja o nome do Senhor. O que significa esse fé? O que significa aliança? Falar a mesma linguagem. Eu tenho que aprender a falar a mesma linguagem. Se eu não falar a mesma linguagem, não tem como. Deus escreveu na Bíblia que havia um povo que queria edificar uma torre. E eles começaram a crescer a torre, porque o propósito deles era alcançar os céus. Era um propósito deles. E Deus desce para ver o que eles estavam fazendo. E Deus fala com Jesus. Esse povo é de uma língua só. O que eles começaram a fazer, ninguém segura.
para mim parar essa obra, eu vou ter que separar a linguagem deles. A partir dali, um já não entendia o que o do outro estava falando. Pronto, acabou. A torre parou, não foi edificada mais, ninguém se entendia, cada um começou a ir embora para os seus cantos e tudo mais. Então, a Bíblia é clara nisso. Ela diz assim, uma casa que está dividida vai cair. E diz, um reino dividido não prospera. Olha para o nosso país. Totalmente dividido. Por que ele está dividido? Porque é um reflexo do povo de Deus. O povo de Deus está dividido. Uns estão pregando uma coisa, outros estão pregando outra. Ninguém está pregando realmente a palavra de Deus, porque ela é pesada. Não é que ela é pesada. Ela não vai deixar a gente fazer coisas que a gente está afim. E que Deus diz, não é bom. Tudo te é lícito? Tudo. Mas nem tudo convém. Então, não estão pregando a palavra. Então, o povo está dividido. Estão pregando o que querem. Estão pregando o que o povo quer ouvir, não o que Deus quer falar. E não é assim que funciona. Então, o que nós temos hoje? Uma nação dividida, um poder, um governo dividido, está tudo dividido. E lares que estão te dividindo, estão se rompendo. Amém? Igreja, acorda. Igreja verdadeira de Cristo Jesus, acorda. Está na hora de falar, basta. Nós nos arrependemos de todo esse mal. Você pode dizer, mas apóstolo, fui eu que fiz o mal? Sim. A igreja é o reflexo da glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que entender isso. Temos que falar a mesma linguagem. E Abraão tinha isso. Sabemos que a fé, ela é uma convicção. Ela é abstrata, mas ela é uma convicção, que você fica firme em fazer algo. Quando Deus me pôs à prova, eu não podia ouvir a palavra pastor. Isso não. Isso eu não queria para a minha vida. Eu sempre falava assim, ó, nunca vou ser um. Pode olhar para quem está do teu lado e falar, ó, se Deus te escolheu, você está ferrado. Você não escapa. Não tem jeito, eu não queria, eu queria ser empresário. Eu gosto de pegar esse negócio, eu gosto de desafios de trabalho. E aí, eu recebo uma empresa pequenininha do meu pai, que não dava para sustentar famílias todas dos meus irmãos, cada um seguiu o seu caminho, e ele põe no meu coração, você vai pegar toda essa empresa e vai passar para o rapaz que era sócio do seu pai. Eu falei, mas Deus, a gente sempre vai nisso. Mas é uma herança, Senhor. Eu podia até usar texto bíblico, o pai deixa herança para o filho, não tem isso? Mas Deus foi claro e disse, não fui eu que dei para você. Eu dei para o seu pai, mas eu não dei para você. Eu vou te dar uma na tua mão, mas você tem que aprender a andar comigo. Aí eu tive que dar. Resultado, saio de lá com a mesa, uma cadeira, um armarinho. Falei, Deus, e agora? Agora você vai começar a plantar. Mostrou uma sala para mim, detonada. Falei, Senhor, essa sala está detonada. Ele falou, pois é, eu trabalho em cima do caos. Tua vida está um caos? Então vai ser uma benção. Vai ter milagre. Vai ter milagre que não acaba mais. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ah, minha vida está boa. Ah, então não vai ter muita coisa, não. Você já tem tudo. Mas estava ruim, a sala estava ruim. Falei, Senhor, como eu vou fazer? Vou pedir um empréstimo? Ele disse, não. Ajoelha. Falei, tá bem, eu vou orar a ti. Ele falou, não, você não vai orar a mim. Nem feche os olhos, mas ajoelha.
e chama a existência. O que você precisa, Reinaldo? Bom, no momento eu preciso de tudo. Eu preciso de tinta, eu preciso de fio, eu preciso de alguém que faça, eu preciso de tudo. Então eu chamei a existência. E eu comecei a chamar a existência. Eu preciso de tinta, eu preciso de fios, eu preciso de alguém que me ajude, que entenda isso, porque se eu for pintar esse negócio, vai ficar um caos. Naquele mesmo dia, eu estou saindo e encontro o pai de um dos irmãos que hoje congrega conosco. Esse homem já está com o Senhor. Ele diz: ô Reinaldo, que foi bom te ver, rapaz, estava pensando em você. Sério? É. Você não está precisando de fio, tinta? Eu falei: estou. Rapaz, eu fiz um serviço lá em casa, lá sobrou tinta e fios, não sei o que fazer com aquilo, posso trazer para você? Eu falei: eu vou lá retirar. E assim foi, coisa por coisa, até que toda a empresa estava montada, e aí eu comecei a chamar os clientes. Quando foi para chamar os clientes, eu vou chegar nesse texto depois, tá bom? Aí eu vou te mostrar como é que faz. Aí não é joelho, não. Aí é outra coisa que a Bíblia manda fazer. Mas até então eu estava chamando as coisas que não eram, então eu estava olhando uma parede detonada. Amém? E ele falava: ande assim, louvado seja o nome do Senhor. É assim que você começa as suas coisas, irmãos. Se você continuar olhando as circunstâncias, ela já é lá, ela já está lá. Chame para mudar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Paulo lembra ainda daquele lugar que a gente morava, que enchia d'água, né? Acho que Deus fez a gente ir para lá para saber o que é viver na enchente, né? Porque às vezes a pessoa fala: o senhor não sabe o que é isso, mas a gente soube. Quantas vezes nós ficamos, né? Você pode dar o testemunho? Você em casa permite? Não é para você levantar agora para pegar bolacha. Volta aí, ó. Amém? Por favor. Paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Foi uma experiência muito tremenda, né? Meu pai teve a oportunidade da gente morar. A gente morava num bairro em São Bernardo. E ali era um lugar muito desafiador de morar, né? Era nas costas de uma favela. Era o lugar onde eu cresci. Ali eu aprendi a andar de bicicleta. Ali muita coisa aconteceu. Mas sempre dava enchente. E as piores enchentes sempre davam nos dias de culto. A igreja era aqui em São Caetano. Meu pai estava pregando e começava a chover. Aí minha mãe já olhava para ele na hora do culto e falava: o que nós vamos fazer, né? Porque nós não temos como ir para casa para resgatar as coisas, como vai ser as coisas? Em vários momentos a gente acabava o culto, ia para casa, chegava em casa, nós tínhamos que dar um jeito de passar pela entrada para subir, muitas vezes com sacolas, né? Não tinha elevador. Meus pais, eu ali subindo, e a enchente ali, e foi um desafio. Porque várias vezes o que acontece? Meu pai tinha um carro simples, o único carro que conduzia a família, e muitas vezes minha mãe, eu era pequeno, estava comigo, levando para a escola, e meu pai vinha de São Bernardo para cá de ônibus, pegava 2, 3 ônibus para poder vir pastorear. E muitas vezes à noite, ou eu estava com a minha mãe em casa, ou ele estava aqui na igreja, onde eu era a igreja. E várias vezes a gente estava no culto, começava a chover, 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 o que vai ser de nós agora? Aí a gente voltava para casa, quando chegava em casa, era aquele desafio, né? Porque nós tínhamos que parar o carro, né, pai? Uns 3 quarteirões em cima, e descer a pé com as coisas, né? Passava o dia na igreja, e aí na hora de subir, nós todos subíamos com a calça toda molhada, até chegar em casa. Nós morávamos no 2º, 3º andar, a enchente dava no 2º andar. Nós tínhamos que entrar no meio da enchente, passar pelo meio da água, para poder chegar na nossa casa. E ali foi um momento de muito aprendizado, foi um momento de muito crescimento para a nossa família. Eu imagino para eles, quantas vezes não passou no coração deles para desistir. Desiste. Porque, irmãos, era impressionante. A enchente não dava de quinta-feira, não dava de sábado, a enchente parecia que dava só de quarta e domingo. Era impressionante, né? E aí a gente chegava em casa, ia pegando anchieta, a chuva pegando, a gente já sabia, nós vamos demorar pelo menos uma hora e meia para poder conseguir chegar em casa.
Quando nós chegávamos, parava o carro antes, né? Ia descendo assim, as pessoas do condomínio já estavam ali, perdendo seus móveis, perdendo seus carros. Era gente tirando água de dentro de carro, era gente tirando o sofá, tudo ensopado. Isso aconteceu por várias vezes, não é verdade? E ali Deus foi forjando tantas coisas em nós. Por que esse testemunho? Para nos ensinar a não desistir e para nos ensinar a valorizar os pequenos começos. Aquele apartamentinho que meu pai e minha mãe teve a oportunidade de comprar, foi uma semente que Deus deu. Foi algo poderoso que Deus deu, para que meu pai pudesse depois comprar um outro imóvel aqui em São Caetano, que era o sonho dele, morar perto da igreja. Ele sempre teve o sonho de morar perto da igreja. E o imóvel que ele tinha era tão pequenininho, não dava acho que nem 10% do valor do imóvel aqui em São Caetano. Mas uma oportunidade, um dia ele passou na frente de uma construção, Deus falou para ele, é aqui. Aí ele olhou e falou, mas eu não tenho nada. Você tem um apartamento ali. Nessa época a gente já morava de aluguel aqui em São Caetano, e o apartamento lá estava cedido para um casal aqui da igreja. Um casal que não tinha condições, meu pai por um tempo abençoou para eles morarem lá. E nós pagávamos aluguel em São Caetano para ficar mais perto da igreja. E aí meu pai passou na frente daquele imóvel e Deus falou para ele assim, compra esse imóvel, entra aí. Mas, Senhor, eu não tenho condições, o que eu tenho é um imóvel meu que está alugado lá no bairro tal, lá perto da favela, lá perto da enchente. Irmãos, Deus moveu as águas de uma forma tão poderosa. Aquele apartamento foi vendido, não sei se a construtora pegou, foi vendido, não me lembro agora como foi, mas foi a entrada da nossa primeira casa para a honra e glória do nome do Senhor. Aí nós deixamos de morar de aluguel e fomos morar na nossa casa. Por isso, nunca desista das provações, porque Deus tem vitória para a sua vida, e nunca despreze os pequenos começos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Alguém tem que glorificar. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Não tenha medo dos desafios, não tenha medo de enfrentar as coisas. Diz, essa leve, sempre quando você estiver naquele sufoco, você vai dizer, essa leve e momentânea tribulação vai acabar. Louvado seja o nome do Senhor, mas não desista de adorar. Não desista de falar de Jesus. Não desista de pregar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! A fé precisa ser materializada. Amém? Fala para quem está do teu lado. Você entendeu? Você pegou a deixa? Oh, glória a Deus! Por isso que muitos cristãos estão sofrendo no mundo. Eu comecei a notar algumas coisas, uma maneira tão violenta que eles têm medo, não conseguem conquistar coisas que já estão conquistadas. Porque vai estar passando uma leve e momentânea tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, tem tantas coisas. Eu quero convidar você a ler no livro de Salmos, no capítulo 50. Coloca o verso 5 para mim. Capítulo 50, verso 5. Ele diz assim, ajuntai-me os meus santos. Aqueles que fizeram comigo uma... Irmão, aceitar Jesus não é... te aceito como se... Não, você está aceitando toda a palavra de Deus. O diabo copiou Deus. Quando começou a inventar esses chamados aplicativos. Embaixo vem lá, aceita ou não? Se você não aceita, ele não entra. Você tem que pôr aceita. Não nem leu o que está transcrito ali, né? Um monte de coisas, você fala, não, tem que aceitar, aceita, eu quero usar logo o aplicativo e manda ver. Ele copiou isso de Deus. Por quê? Porque quando você diz, eu te aceito como Senhor e Salvador, eu estou dizendo sim para a palavra de Deus. Vou obedecer, custe o que custar. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que tiver que passar por provações ou qualquer outra coisa, Deus está comigo.
Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz, congregue-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança, por favor, o finalzinho, está escrito. Ah, com sacrifícios. Então, aliança necessita de sacrifício. O que diz no 14 e o 15? Coloca para mim lá. Oferece a Deus o quê? Pensa que é fácil louvar quando você está vendo a enchente, um monte de problema, um monte de coisa. Até que você foi simpático em dizer, ele tinha um carrozinho simples. Lembra? Aquele carro era vagabundo. Só andava à base de óleo. Eu era conhecido na Anchieta como o Senhor Fumaça. Quando a polícia rodoviária vinha, aquele tucho de fumaça me seguindo, e não era Moisés, era eu. Sabia que... Ó, o Reinaldo está passando aí. Porque eu fui parado várias vezes, falei, cara, se você prender meu carro, já era. Você vê que esse carro é tão ruim que não tem mais nem marca. Eu quero esquecer aquela marca. Que era horrível. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas era o que eu tinha. Então eu tinha que andar nele. Era sacrifício de louvor. E eu tinha que chegar na igreja e pregar fé. E falava para o irmão, tenha fé. E eu tinha que parar o carro, muitas vezes eu parava na descida, para pegar no tranco. E Deus falava, e a fé? Cadê a fé? Eu falei, Senhor, mas se eu parar na reta, eu vou ter que pedir para uns irmãos ajudar. Ele falou, você já está profetizando? Eu falei, tá bom, então vou parar na reta. Vamos lá, pega, garoto. Sabe? Aquele negócio de você ficar bombando na coisa. Pelo amor de Deus, meu irmão. Ainda quer daí. Tem gente que quer ainda falar, tem um carro para semear na igreja. Eu falei, deixa eu ver. Agora é assim, que marca? Não, aqui não é lugar de lixo. Pode levar embora. Oferece a Deus sacrifício de louvor. O que está escrito lá? Paga. Aproveita que você está de máscara, você não vai cuspir no teu irmão, fala para ele, paga. Paga ao Altíssimo os teus votos. Ora, meu irmão, quantas vezes você não fez votos? Fez votos no seu casamento? Fez votos diante do altar do Senhor? E não está cumprindo? O que você acha que vai acontecer? Paga os seus votos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O que diz o 15? Invoca-me. Será que nós não estamos vivendo um dia de angústia? Não tenha dúvida. Eu vou te livrar e você vai me glorificar. Glória a Deus. Invoca. Ele não está dizendo, vou te dar a resposta na hora. Às vezes tinha que esperar. Ele tinha que testar. Vamos ver até onde você vai. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu sei que nós temos fé para muitas coisas, até para o batismo com o Espírito Santo, para aceitar Jesus e tal, porque isso não envolve o sacrifício. Mas quando envolve algo que tenha sacrifício, nós já paramos. Pensa que é fácil sair da sua casa e vir ao templo? Não. Teve que vir o carro, teve que pegar trânsito, teve que pegar ônibus. Levantava cedinho e eu tinha que atravessar toda a comunidade lá para poder chegar no ponto, para pegar o primeiro ônibus, para chegar até Rua de Ramos, pegar o segundo ônibus para vir para São Caetano. Levantava cedinho. Mas eu vinha alegre, eu vinha cantando. Eu pude muitas vezes, dentro daquela comunidade, e olha que ali é bravo, hein? Ajudar muita gente. E o casal que morou, que nós cedemos a casa lá, era um casal de pastores. Foram morar lá, porque não tinham onde morar, então eu deixei morar ali. Mas eu pagava aluguel. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando eu falo de algumas coisas, não estou falando de livro que eu li, não. É experiência. É vida. É vida com Deus. E vida com Deus não é porque tudo vai bem, não. Mas é porque Deus está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que foi isso que aconteceu com Abraão, como nós olhamos aqui. Da mesma forma pela qual ele havia, Deus se materializado para firmar um pacto, uma aliança com Abraão, Abraão agora pega o filho dele materializado para fazer a resposta da aliança com Deus. Mas Deus tinha preparado, quando ele vai sacrificar o rapaz, Deus diz: para. Sei que você me obedece. Sei que você me obedece. Eu me lembro que na última vez que eu estava ali, chegou um momento em que Deus falou: até quando você vai aguentar essa enchente? Eu disse: Senhor, o que eu posso fazer? Eles estão fazendo obras aí. Vai lá. Determina alguma coisa. E faça isso durante o dia, para que todos vejam. Tá bom. Peguei um bastão, fui até uma parte da rua, todo mundo olhando para mim, eles achavam que eu já era maluco. Fiz um risco no chão e disse: a partir de hoje, águas, vocês não passam mais daqui. Em nome do Senhor Jesus, vocês vão ficar aqui. E a partir dali, as águas não vieram mais. Foi um período curto. Por quê? Porque um dia eu estava subindo aquelas escadas, não era mole, irmão, porque você chegava lá em cima e esquecia um negócio. Eu não vou descer de novo. De ficar no paro ímpar para ver quem vai descer. Oh, meu Deus. Depois eu pego. Que era duro, mas cada um desses degraus altos, mas esses prédiozinhos pequenos. Mas no meio da escadaria, Deus disse: começa a se despedir daqui, porque eu vou te levar para a cidade que você quer ir. Nunca reclamei. Nunca fiquei nada. Chegava na igreja e pregava fé. E muitas vezes nós dormimos no carro, porque era tanta água que eu falava: eu não posso pôr minha família arriscar entrar nessa água. Nós dormimos no carro. E outras vezes nós dormimos na igreja. Falei: vamos voltar para a igreja. Pelo menos ele dorme nos bancos. Põe os bancos lá, dorme lá. Amém? O bom de ter uma família que fala uma só palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Eu sei quem é o meu Deus. Alguém tem que glorificar. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é tremendo. Oh, glória ao nome do Senhor. Você ter um contato com Ele. Conversar com esse Deus maravilhoso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu estou tão feliz. Se eu fosse você, eu tinha saído agora da sua casa para vir para a igreja. Nem que for para orar no centro de oração. Preciso estar no templo. Oh, glória a Deus. Querem tirar isso de nós? Precisa-se estar disposto. Agora, aquele que estiver disposto a ter fé, precisa ter coragem. Por favor, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, 2 aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 6. Põe para mim. 9, verso 6. Olha só se precisa coragem ou não. Foi quando, na empresa, eu fui ajoelhar, né? Senhor, eu estou chamando a existência clientes. Ele disse: levanta. Eu perguntei: essa oração tem que ser em pé? Ele falou: não, essa oração não tem oração. Você precisa agir. Vá e plante. Olha lá, ele disse: quanto você precisa, Reinaldo? Senhor, eu preciso de muito, eu preciso pôr móveis, eu preciso pôr coisas aqui.
Eu preciso de muito. Mandou eu ler. O que semeia pouco, pouco colhe, meu irmão. Você precisa de muito? Então planta muito. E o que semeia com abundância, em abundância, vai colher. Amém? É assim que se faz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta ficar, ora por mim. Não. Age. Não precisa nem orar. Vai lá e semeia. Você pode semear, ajudar no templo, você pode dar finanças, você pode trazer alimento. Não importa. Aleluia. Você plantou, você vai colher. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós precisamos. Então ele falou, semeia, semeia, semeia. Por favor, coloca Isaías capítulo 1, no verso 18. Volta um pouquinho no outro. Segura nesse aí, no 6. Põe o 7, o número 7. O que diz? Cada um vai contribuir segundo o que está proposto no seu coração. Não está falando mente, não. Não com tristeza. Ai, Senhor. Não com tristeza. Nem porque Deus ama o que dá com alegria. Com alegria. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Põe mais um verso conosco. Nos abençoa com mais um texto. Por quê? Lê comigo. Não, diz assim, o meu Deus é poderoso para fazer abundar em mim toda a graça, a fim de que eu possa ter sempre, em tudo, toda a suficiência, para que eu faça muito e muitas boas obras. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ele falou isso, irmãos. Oh, glória a Deus! Isso é a força da aliança, irmãos. Estou caminhando para o final. Já estou com a hora avançada. Nós podemos ver isso claramente, né? Todo o percurso dos grandes heróis da fé tiveram isso. Eles tiveram que agir. Quer saber se a pessoa tem fé? Vá ver as obras. Não é para entrar no céu, não, porque não é por obras. Mas aqui na terra, para mim ver fé, é obras. E onde você está, você pode glorificar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não vos conformeis com as coisas desse mundo. Isso é muito claro. Deus não vai mudar isso. Louvado seja o nome do Senhor. Todos eles se dispuseram a pôr a sua fé em prática. Por quê? Por causa da aliança. E aliança significa sacrifício. E eu terminei a minha última anotação. E nessa aqui eu fico um pouco triste, porque eu vejo que essa é a razão de muitos convertidos, selados no Espírito Santo, mas infelizmente não conquistam tudo aquilo que Deus tem prometido. A Bíblia é uma arca da promessa, ela é uma arca das promessas de Deus. E todas as promessas, ele disse, todas as promessas têm o sim e o amém. Você entende isso? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas tem muitos que eles não têm fé. Não têm fé para receber de Deus. Tem fé para receber até perdão dos pecados. Tem fé para receber até o batismo com o Espírito Santo, mas não tem fé para realizar coisas tremendas e ter uma vida abundante como Deus prometeu. Amém? Porque muitas vezes estão olhando só para as circunstâncias. Estão esquecendo de dizer, espera aí,
sou um filho e sou uma filha do Deus Altíssimo. Eu não vou concordar com essas coisas que estão acontecendo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Todos os heróis tiveram que materializar a sua fé. E hoje eu quero materializar a minha, semeando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se um dia você achar essa Bíblia aqui, não assim do jeito que está, porque eu marco todos os textos que eu gosto de ler, porque eu leio a semana inteira. Como é que você vai saber que é minha? Talvez porque você pôs o nome dentro? Não. Quando você abrir ela, quando Jesus abre o coração, a tua foto e a minha foto está lá. Por quê? Porque ele disse, fostes selados na minha mão. Pai, toda a honra, toda a glória a Ti por esses 2 momentos, Senhor, que nós estivemos meditando sobre a força que tem uma aliança. E ela exige sacrifício, ela exige fé, ela exige passos de fé e materialização daquilo que nós cremos, de acordo com a Tua palavra. Senhor, eu trouxe a semente. E eu creio que o Senhor é que faz a multiplicação. Porque o Senhor disse, é para colheita. Colheita tem que plantar. Tem que plantar. Quer roupa? Planta roupa. Quer amor? Planta amor. Quer amizade? Planta amizade. Quer finanças? Planta finanças. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor disse, se você quer em abundância, e eu quero, plante bastante. Eu te agradeço, Pai, porque Tu tens sido o nosso pastor e nada nos tem faltado. Obrigado por todos aqueles que o Senhor tem levantado, Senhor, para ajudar o templo, para estar semeando no templo, de alguma forma fazendo alguma coisa pelo templo. Obrigado, Pai. São respostas de oração, são respostas de fé. Eu te agradeço e abençoo, Senhor, esse momento em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada semente que vai ser apresentada agora, em nome do Senhor Jesus. E te agradeço. Amém? Glória a Deus. Foi uma bênção estar com todos vocês. Pegue esses 2 momentos. A força da aliança. Medite nesses textos, que estarão à disposição na internet. Você vai ver que coisa maravilhosa que Deus vai fazer na tua vida, porque Deus deu a vida por você. E Ele só pediu para você, dê a sua vida por mim. Deus abençoe.